Olá, meus queridos jovens, turma do primeiro ano. Como é que estão vocês, meus professores, minhas professoras? Tudo bem com vocês? Aqui tá tudo ótimo. Tá claro, principalmente porque estando com vocês, você já sabe qual é a diferença, né? Porque o grande ponto da nossa mediação tecnológica é você, aluno. É você, jovem, que vai fazer dessa aprendizagem o melhor para vocês. Portanto, aqui o professor Arimateia, em nome da equipe da mediação tecnológica, o professor Jorge, o professor Rogério e todos da mediação tecnológica, estamos aqui para fazer o melhor para vocês. E dando sequência aos biomas, iremos dar continuidade hoje falando desses benditos biomas. Na aula número 24, nós falamos dos biomas das regiões frias. Se o nosso planeta tem 5 regiões, 2 polares, 2 temperadas e 1 tropical, portanto, hoje nós iremos falar das zonas temperadas, diferentemente dos biomas gelados, os temperados tem no hemisfério sul. Mas, professor, não tem bioma no hemisfério sul gelado? Tem, sim, no polo sul, lá na Antártida. Mas vocês viram ontem que não deu destaque. Está mais os animais, os vegetais destacam mais no hemisfério norte, já que no hemisfério sul a maior parte do solo é congelada na região polar. Tá? Portanto, hoje nós iremos falar do bioma, como você pode observar aí, aula 25, os biomas de regiões temperadas, frias, porque nós temos temperada continental e temperadas oceânicas. E aí são as florestas temperadas, são as pradarias, são as estepes, são as formações mediterrâneas. Portanto, é um novo tipo de bioma. E claro, nada de perder de vista a importância que você tem de entender o contexto, que é a interligação que existe na litosfera, na atmosfera, na hidrosfera e o meio fica a biosfera. Que tudo isso condiz com a ação humana. Lembram? Tá? É importante sempre colocar aqui, tá? Que você tem, ó, o que é que nós temos? Litosfera, atmosfera, hidrosfera e a biosfera. E claro, nesse meio todinho nós temos a antroposfera, que é o homem. Ok? Portanto, nós, espécie humanas, fazemos intervenções na litosfera, na hidrosfera, na litosfera, atmosfera, hidrosfera e na biosfera, tá? Portanto, nos biomas que nós iremos falar hoje, que é o bioma das regiões temperadas, as regiões temperadas, em história, você estuda na Europa, por exemplo, os velhos continentes, ou seja, tem um povoamento muito antigo. Não é que na América do Norte não tenha tido povoamento já, tem, mas o colonizador chegou recentemente. Na Argentina, tá? Portanto, quando nós falamos dos biomas temperados, é muito importante levar em consideração que, no primeiro momento, nós falamos daquela região que tinha tundra, taiga, tá? Tundra e taiga. Hoje nós estamos falando da floresta temperada, como você pode observar aí na tela, tá? Nós estamos falando das pradarias, das estepes, das regiões mediterrâneas. Portanto, nós estamos falando tundra e taiga, alta latitude. Hoje nós vamos falar de médias latitudes. As regiões têm 4 estações do ano,
tá? 4 estações do ano. Observa bem o mapa, que nós já tivemos com esse mapinha presente, certo? Observa aqui embaixo, ó. Aqui eu tenho deserto quente e frio, ou seja, regiões que eu não tenho o desenvolvimento de vegetais, como ocorre também aqui no Saara. Alguns sobrevivem, mas nem todos, tá? Professor, e o Oriente Médio, tudo isso é certo? Portanto, nós falamos de quem? Tundra, é nessa região. Depois nós falamos de coníferas, aqui é a taigá, ó, aqui. Portanto, 1, 2. Hoje nós iremos falar de quem? Floresta temperada, olha aqui, ó, 3. Ok? Vegetação mediterrânea, aqui, ó, 4. Tá? Tem aqui mediterrânea aqui um pouquinho também, certo? Vegetação de montanha, aqui nessa região. Tudo isso observando o quê? O mapa, tá? Vejam só agora o texto aí que você tem. Ele diz que a floresta temperada recobria. Olha o verbo no passado. Recobria áreas que hoje são as mais povoadas da superfície terrestre. A exemplo da Europa, da China, do Japão e o leste da América do Norte. Mostrei isso agora há pouco para vocês no mapa que nós observamos. No continente da América do Sul, nós temos o sul do Chile e a Argentina. Na Oceania, na Nova Zelândia, nós também iremos encontrar. Mas, relembrando, o hemisfério norte tem mais terras do que o hemisfério sul, ok? Observa bem aí onde é que nós estamos observando hoje, ó, o mapa mundi. Mapa mundi, ó, olha como são poucos. Essa parte aqui dos Estados Unidos, aqui vai ter montanha. Essa parte aqui na Europa, ó. Olha aqui a Argentina e o sul do Chile, ó. Ok? Austrália e Nova Zelândia. Aqui um pouquinho na China. O Japão seria bem por aqui assim, tá? Portanto, aí você tem um mapa mundi mostrando as regiões com vegetações temperadas, tá? Vejam só, na floresta temperada há 4 estações do ano bem definidas, tá? Sendo um verão úmido e quente. E no outro lado tem um inverno com temperatura muito baixa. Portanto, nessas regiões eu tenho uma elevada amplitude térmica. E o que é amplitude térmica? É a diferença entre temperatura máxima e temperatura mínima. E quem são as 4 estações do ano? Se eu estou me referindo ao hemisfério norte, no hemisfério norte, agora no dia 21 do 12 de dezembro, 21 do 12, começa no hemisfério norte o inverno. Portanto, no momento em que os biomas perdem parte da sua folhagem, as folhas caem. Depois do inverno, no dia 21 do 3, chega a primavera, a estação das flores. Primavera. No hemisfério sul vai ser o contrário. No dia 21 do 6, aqui no hemisfério norte, começa o verão. E no hemisfério sul, começa o inverno. Hemisfério norte começa verão, hemisfério sul começa o inverno. Por último, dia 22 do 9, começa o outono. Mas Arimateia, se for hemisfério sul, é só você fazer o contrário. Hemisfério sul, vai começar aqui o verão, depois do verão vem quem? O outono, depois do outono vem o inverno, depois do inverno vem a primavera, tá? Portanto, veja só no hemisfério norte, 21 do 12
temos inverno. Depois, no dia 21/3, começa a primavera. Dia 21, o verão e depois o outono. Se for hemisfério sul, vai ser o contrário, ó. Hemisfério sul vai ser assim, verão, aqui é inverno, aqui é primavera, aqui é outono, aqui é verão, aqui é inverno, aqui é outono, aqui é primavera, VoIP, tá? Portanto, essas estações do ano, elas vão apresentar as 4 estações nas regiões de climas temperados, aonde a folhagem é decídua, ou seja, são folhas que caem todos os anos ao final do inverno. São folhas caducas, caducifólias. Folhas caducas são aquelas que perdem, são plantas que perdem as folhas na época do inverno, tá? Olha aí, ó. Quando o outono chega ao fim, as folhas mudam de cor e se tornam douradas até cair. Na primavera, as árvores se cobrem novamente de folhas que aumentam seu auge no verão com a estabilidade da umidade. Portanto, é assim que nós vamos tendo, ó. Observa bem, olha bem a imagem aí, tá? Fica de olho, tá? Vê se você conhece algum bichinho aí. Conheceu? Você conhece esse aqui? Já ouviu falar no famoso canguru? Já ouviu falar nesse aqui, ó? O abraço do urso. Olha aqui os pinheiros, ó. Olha a palavra aqui, sequoias. Mas Arimatea, não tem aqui? Não, não tem. Isso são vegetação típicas de climas temperados. Isso é o que eu chamo de paisagem. Observe que aqui eu tenho um lago, eu tenho aqui a vegetação. Olha a vegetação como é rara, ó. Olha como é comprida. Aqui eu tenho uma montanha, aqui é pedra, certo? E isso vai fazer o quê? Eu ter, por exemplo, muitos lobos guarais. Olha quanto lobo aqui, o cachorro do mato, ó. Estão na caça. Conhece esse bichinho aqui? A famosa raposa. Olha os pandas da China. Olha o veado galheiro aqui, ó. Observa o chifre dele aqui, ó. Muito galho, porque a vegetação é aberta para ele correr aí, ok? Portanto, esses são biomas, são os animais que nós vamos encontrar nas regiões temperadas, ok? Nas pradarias, vejam bem, são cobertas de herbáceas. O que são herbáceas? São gramíneas, capim para o gado comer, tá? E predomina principalmente nas regiões planas, tá? Denomina América do Norte, aonde essas pradarias são excelentes para a criação de gado, tá? Aqui na América do Sul nós temos os famosos campos, os pampas, campos sulinos. E claro, nessa região tem um clima mais úmido, com 4 estações já bem diferenciadas. Tudo bem? Vamos ao próximo? Vejam só, olha a imagem, mapa mundi, área de ocorrência das pradarias. Olha nos Estados Unidos. Mas, professor Arimatea, aonde é os Estados Unidos? É isso aqui, filho. Relaxa, ó. É isso aqui, ó. Estados Unidos, pradarias. Excelente para a agricultura. Olha aqui, ó. Pegando Argentina, Uruguai, tá? Chegando um pouquinho aí ao sul do Brasil. Isso aqui é África do Sul. Isso daqui é Europa, Ásia. Aqui é na China. Puxa, professor, tem tudo isso? Tem, mais um pouquinho, tá? Veja aí, este tipo de vegetação origina em regiões de moderado índice pluviométrico com verões quentes, ó, verões quentes e invernos frios. Portanto, aí por isso que é chamado, ó, inverno. Tá? No Brasil, o verão é quente e chuvoso, o inverno é quente e seco. E aí, observa aqui que eles estão, ó,
enrolando a pastagem, gramíneas, rolos e mais rolos de pastagem. O que é que se planta nessa região? Trigo. Professor, o que é que se produz a partir do trigo? Depende. Você gosta de bolo de trigo? Você gosta de pão? Tá? Isso são o quê? Cultivos agrícolas. Pode plantar milho, pode ter agricultura irrigada, certo? Portanto, depende de cada região. Um ponto muito importante nisso, que esses solos são excelentes para a agricultura. Por que, professor? É excelente para a agricultura? Porque tem 4 estações bem definidas. Portanto, os solos são ótimos para a agricultura. São solos que têm um grande destaque desse desenvolvimento. Tudo bem? Veja só que planta trigo, planta milho, tá? Olha aí, ó. Nos Estados Unidos é muito comum chamar isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Belts, que são belts, são áreas de cinturões agrícolas. Dairy Belt, cinturão do leite. Olha onde está o cinturão do leite, nessa região aqui, ó. Grandes lagos pegando até o nordeste e o leste dos Estados Unidos. Cultura Belt, Corn Belt, milho, às vezes soja e suíno. Esse aqui, ó. Corn Belt. Aqui eu tenho cana-de-açúcar, tá? E laranja nessa região aqui. Aqui, trigo de primavera. Olha a estação do ano, ó. Trigo de primavera e de inverno no sul dos Estados Unidos. Vou pegar essa parte aqui também, ó. Ok? Cotton Belt, aqui já tem plantação de algodão aqui dentro, ó. Floricultura, fruticultura. Aqui. Pecuária extensiva. O que é pecuária extensiva, professor Arimatea? Quando o gado é criado solto, o boi é solto. Pecuária intensiva, o boi é criado em confinamento, tá? E as estepes? Olha como é que nós temos as estepes. São formações vegetais compostas por herbáceas, localizadas em regiões temperadas ou subtropicais, em área de menor umidade. Portanto, o clima é frio e seco. Esse clima aqui, frio e seco, é o inverno. Ó. Inverno, certo? Inverno. Anota aí, por favor. Inverno, frio e seco. Verões quentes, a estação do ano é o verão. E aí, tu já sabe a felicidade dos animais, ó. Encontrada entre pradarias e desertos. Portanto, é uma transição, é uma vegetação de transição, ok? Nas áreas de ocorrência de estepe, as chuvas são escassas, mas não tanto quanto o deserto. Chega a chover 500 milímetros por ano, o dobro das regiões desérticas. Vou dizer para vocês o seguinte, tá? O IBGE considera a caatinga brasileira estepe por causa disso aqui, ó. 500 milímetros ao ano, certo? Essa imagem aqui é do norte da África, aonde você vai encontrar essas famosas estepes. Chove pouco, ó, 500 milímetros. Claro que no deserto chove menos, tá? Mas aí também chove pouco. E aqui você observa nessa paisagem, lá no fundo, as cadeias montanhosas, que são os Atlas da África, ok? As estepes são encontradas na Mongólia. Aonde é que está a Mongólia? Coladinho com a China, no norte da China, ó, divisa com a Rússia. Na
China, na África, África que é o continente, tá? África continente. Na Sibéria, a Sibéria da Rússia. No Uzbequistão, Estados Unidos também e próximo ao deserto da Patagônia, sendo essa uma região fria. Ok? Observa a vegetação. Se você vier percebendo a vegetação, você vai ver que aqui tem mais gramíneas, certo? Nessa região tem mais gramíneas. Olha aí no mapa mundo, onde nós temos estepes, ok? Vamos em frente. Formações mediterrâneas. Formações mediterrâneas. Quando nós falamos de formações mediterrâneas, nós estamos falando de um bioma que está nas margens do mar Mediterrâneo, sul da Europa, que é o caso da Itália, e no norte da África, que é a região do Maghreb, e no oeste da Ásia, tá? Portanto, formações mediterrâneas. Fica próximo ao litoral, próximo ao litoral. Vejam, tá? Que até aqui eu não falei de destaque para o Brasil, tá? Não falei. Nesse destaque enquanto que nas pradarias, nas regiões de florestas temperadas, eu tinha 4 estações, aqui eu tenho 2, ó. O verão é quente e seco, e o inverno é suave e chuvoso. Portanto, essa paisagem é adaptada a longos períodos de secas, sendo constituída por arbustos com caules lenhosos, folhas duras e raízes profundas. Você estuda isso em biologia. Por que a planta tem uma raiz profunda? Tá? Veja aqui, vem comigo, por favor. Por que a planta tem raízes profundas? Porque ela está buscando a água. A principal fonte de vida é a água. Portanto, quando ela afunda as suas raízes, ela está buscando no lençol freático esta água. Tá? Com isso, os caules, ó, ficam assim, ó, tortuosos. A casca é um pouco grossa, as folhas são duras, porque elas perdem pouca água, tá? Ao perder pouca água, a região também aí chove pouco, tudo bem? Portanto, é muito importante você saber que a distribuição do clima mediterrâneo e do seu bioma não se confirma exclusivamente à área mediterrânea, sendo as principais áreas abrangidas, não só a da bacia do mar Mediterrâneo, como também a Califórnia, o centro do Chile, o sul da África do Sul e o sul da Austrália. Tá? As formações mediterrâneas apresentam 2 características. A primeira são maquis, a segunda são garigues. Olha só esse tipo de vegetação que você está vendo aqui, ó. Está em regiões arenosas, tá? Já esse aqui está em regiões que tem um solo mais fértil, mais rico. Olha como a planta está florida. Isso é uma característica do Mediterrâneo. Aqui nós temos agora só os maquis. E o que é que vem ser esses maquis? Em formação vegetal constituído principalmente por arbustos muito densa, se é densa é fechada, formando um matagal de difícil penetração. Olha aqui a imagem. Tá vendo a imagem como é difícil entrada? São os famosos maquis, tá? Vamos ao próximo. Olha aí a imagem, tá? Tá bonito, não tá aí? Que estação do ano seria essa? Professor, fala meu filho. Eu estou observando aí que tem muita maçã de pendurada. Puxa, como é que tu sabe que aqui até só aqui é um pé de maçã? Muito bem.
e o outro tem flores. Por quê? Porque muitas vezes o bioma interfere diretamente na umidade do ar e dependendo da plantação que ele vai alternando. As principais estepes dos maquis encontradas são medroneiro, loureiro, uze, gieste espinhosa, piriteia e cactus. Desse aqui eu só conheço o cacto, ok? Eu conheço o cacto, porque vem lá do sertão, mas os outros eu não conheço, só através de foto de paisagens. Foto de paisagem que eu conheço. Tirando isso daí, não conheço mais. Tudo bem? Vamos ao próximo. Olha a imagem. Tá? O senhor está passeando pelas vegetações, vai lá. Ando devagar, porque já tive pressa, eleva o meu sorriso, porque já chorei demais. Hoje sinto mais fraco, mais feliz, quem sabe, e tendo a certeza que um dia eu sei, que nada sei. Isso é a idade dos idosos, caminhando devagar, tá? Oh, vida linda, maravilhosa, meu querido jovem! Portanto, vamos para mais um ponto, tá? Que agora eu fiquei feliz da vida. Vamos falar do garigue, tá? Garigue. É uma formação vegetal mais aberta do que o maquis, constituído por pequenos arbustos mais ou menos dispersos. Tudo bem? Vamos lá? E agora, o que eu tenho por à frente? As principais espécies nessa área são bucho, carrasco, alecrim, rosamino, alfazema, tá? Alfazema e o tino. Alfazema, aquela que faz o perfumezinho mesmo, tá? Ok? Vamos para o próximo. Opa! O próximo, nós estamos chegando ao fim. Mas, meus filhos, vejam só. Nós estamos falando das regiões temperadas, tá? Regiões temperadas são aquelas que temos as 4 estações. Portanto, nessas regiões temperadas, nós temos, tá? A vegetação que é formada por floresta temperada, bosques, maquis. Só que teve a grande interferência do homem ao longo aí desses séculos. Tem um solo excelente de qualidade e tem 4 estações do ano. Portanto, é muito importante ainda pensar do ponto de vista econômico. Tá? Dá uma olhada nesse aí que eu vou falar algo para vocês, ó. Como assim, professor? Econômico. Vai no seu Google, coloca lá o mapa. Geopolítica. Mundo rico, mundo pobre. É assim, norte rico, sul pobre. Agora compara o primeiro mapa que nós tivemos aqui. Faz uma analogia. Você vai observar que as nações mais ricas estão nas zonas temperadas. Hoje, com o avanço tecnológico, para solos até frágeis, como é o caso no Brasil, tem uma grande produtividade agrícola. Mas quando tem 4 estações, este solo, a produção agrícola é muito maior. Por quê? Ele renova a cada estação. As chuvas são mais suaves. Na zona intertropical, as chuvas são mais intensas, são mais rigorosas. Na zona temperada, não. A chuva é mais suave. Aquela chuvinha à noite, pela manhã, tá? Você deitado lá, curtindo. Ah, quem me dera te encontrar agora, tá? Eita! 4 estações, professor. Isso mesmo, filho. Por isso que vamos ter temperado oceânico, temperado continental. Diante disso, a vegetação também
tem as suas mudanças. Tem um momento que ela está toda nua, não tem folhas, não tem flores, não tem frutos. Outro período que ela está cheia de folhas verdinhas, que as folhas caducifólias. Por que folhas caducifólias? Que elas mudam de acordo com a estação do ano. Se for gramíneas, todo ano nasce e morre. O capim tem uma vida pequena, portanto, essa folha, ela vai nascer, ela vai crescer e ela vai morrer todos os anos. E isso vai deixando o quê no solo? Uma matéria orgânica que nós conhecemos na Amazônia, que recebe o nome de humus. Mas, professor Arimateia, fala, filho, por que o solo da Amazônia é tão frágil se nós temos uma grande quantidade de humus? Porque na Amazônia chove muito, calor exorbitante, tá? Tem uma grande reciclagem da matéria orgânica, mas, em compensação, o sol é intenso, a chuva é intensa. Tudo isso levando a quê? Levando a uma floresta homogênea, não, uma floresta heterogênea. Tá? Já as folhas aí, muitas delas ainda é aciculifoliada. Lembra que a aciculifoliada é aquilo que eu falei na aula passada para vocês. É uma folha meio pontiaguda, como é o pinheirinho do Paraná, como é o eucalipto, ou o pé de mangueira, tem uma folha também pontiaguda, para não ficar segurando neve em cima dela. Com um detalhe, no hemisfério sul, os invernos são mais lights, tá, do que no hemisfério norte. Isso porque o hemisfério norte tem muitas terras, o hemisfério sul tem muitas águas. Com isso, quando aquece de manhã o sol, que bate no continente, esse continente aquece mais rápido. Em compensação, a água esquenta mais lentamente. Professor, fala, meu filho. E à noite, quando esfria? Aí também ocorre o mesmo contrário. O calor do continente vai para dentro dos oceanos e a água gelada do oceano vem para o continente, tá? Diante disso, nós iremos perceber de que essa vegetação está em constante mudança. E essa constante mudança de forma antrópica. Tem alguma reserva? Tem, mas a maior parte são reservas, ou não já falei, são reservas de proteções dos Estados-nações. Mas nós sabemos muito bem que quando o fato é político, muitas vezes atrasa muito para um novo conteúdo, tá? Quando nós falamos da iniciativa privada, geralmente ela atua mais rapidamente. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Portanto, o que foi que nós falamos até aqui? Das vegetações que estão nas altas latitudes, alta latitude é nos polos, estão nas regiões de alta altitude, montanha. Eu tenho dois tipos de vegetação, a temperada oceânica e a temperada continental. Eu tenho tundras, muskies, líquens, tudo isso vai formando o quê? O bioma aquático. E nessa formação, muitas vezes tem a presença do homem, já servindo como um intruso para esse desenvolvimento. Tudo bem? Portanto, é isso que nós observamos nessa aula sobre as regiões temperadas. Beleza? Meus queridos jovens, como vocês têm percebido, até agora nós não destacamos os biomas do Brasil. Portanto, esse é um bioma que nós temos que levar aqui, ó, na ponta da língua, porque é o nosso brasileiro. Aqui eu estou na Amazônia, que é um cenário de águas internacionais. Aqui em Porto Velho nós temos a parte do rio Mamoré e o rio Guaporé, que estão relacionados, tá, com essa parte aí, da qual nós vamos ter, dentro desses biomas, uma formação florestal. A formação florestal é diferente
lá da área temperada, que lá é uma formação. Um detalhe ainda que eu ia esquecendo, é uma formação, na maior parte, homogênea, muito pobre em variedade de espécies, muito pobre em variedade de espécies, enquanto que a nossa na Amazônia, na zona intertropical, é riquíssima, ok? Mas, meus queridos jovens, nós falamos de tundra, nós falamos de taiga, florestas temperadas, e agora nós iremos concluindo nossa aula. Mais uma de bioma. Agora, na próxima aula, falar de bioma vai ser top, top. Por quê? Porque é o bioma brasileiro. Aqui eu fico falando de bioma, você fica vendo imagem aí, mas fica aquela viagem, tá? Só viajando, num pau de arara. Eu penei, mas aqui cheguei. Portanto, você vai pensar nas nossas florestas. Você vai pensar de que nas temperadas do hemisfério norte, a maior parte já foram destruídas. Com qual objetivo? Expansão agrícola, expansão da pecuária, expansão urbana. Isso são fatores que nós observamos no nosso cotidiano, ok? Mas, como eu já falei para vocês, estamos chegando ao final. Agradeço ao grande arquiteto do universo por nos ter permitido mais este encontro. E claro, o principal deste encontro é você, meu querido jovem. É você que está fazendo a grande diferença. Lembrando a vocês que neste nosso mês de outubro é o mês dos professores, tá? Dia 12 de outubro foi o dia dos professores. E aí, claro, deixar aqui a minha grande homenagem a vocês, professores que estão sempre conosco na mediação tecnológica. Portanto, o Brasil tem mais de 2 milhões de professores e desse total nós fazemos parte dessa brincadeira gostosa, linda, maravilhosa, que é a educação. Portanto, meus queridos, sejam sempre vocês. Busquem mais conhecimento, porque você vai fazer a grande diferença, tá? Vou ficando por aqui e, claro, nós nos encontraremos na aula 25.2. Agora você fica aí, daqui a pouco eu volto com uma super revisão. Muito bem? Obrigado! Até o próximo encontro.